eles estão descumprindo o regramento sanitário brasileiro. E quem tem a atribuição de, por eles, zelar somos nós. Nós precisamos zelar e fazer com que ele seja respeitado. Eu lhe agradeço a sua presença, muito obrigado. Apenas uma pequena questão final. Se o jogo for reiniciado, se esses 4 jogadores jogarem por uma decisão de autoridades esportivas, eles estarão infringindo essa lei 1379 a que o senhor se referia agora há pouco. Infrações sanitárias, eu reitero, elas já existem, não é? A primeira, que foi manter-se em isolamento, foi descumprida. A anterior, que seria responder de maneira fidedigna e confiável à declaração de saúde do viajante. Então já há 2 aí, pelo menos. Manter-se agora, diante de tudo que aconteceu em campo e jogando, aí realmente estamos beirando o absurdo, aonde regras sanitárias no meio de uma pandemia com mais de 500 mil mortos estão sendo descumpridas, sabe-se Deus, com respaldo de quem ou do que. Aí realmente nós estaremos numa situação institucional muito difícil. Muito obrigado. Isso não vai acontecer. Eu acredito no cumprimento da lei. Doutor Antônio Baratões, diretor-presidente da Anvisa, Galvão, por sua disponibilidade e por prestar essas informações. Quando me referi à vergonha mundial, não é a vergonha mundial do Brasil, não. É a atitude da Argentina, Fale, Júnior. Eles peitaram, na verdade, né? O doutor Antônio acabou de dizer, eles peitaram uma lei. A atitude da Argentina e a interferência indevida de dirigentes esportivos. Isso é que eu estava me referindo e isso não muda meu pensamento. Vamos lá, Eric Faria. Eric Faria e Guilherme. Eu estou aqui flagrando a conversa do Tite, do Messi, do Neymar e do Lionel Scaloni, técnico da Argentina. O Messi, conversando com o Neymar, disse o seguinte: por que não autuaram antes? Por que não autuaram antes? Por que precisou vir para o campo para fazer isso? E o Lionel Scaloni dizendo quase que a mesma coisa, e o Tite falando assim: vocês não vão jogar? É isso que eu preciso saber. Vocês não vão jogar? O Messi já está até sem a camisa da Argentina, dizendo que não vai jogar. O Scaloni disse também não vai jogar. E estão conversando aqui com o Juninho que é o diretor de seleções, né? Poderia responder ao Scaloni, o técnico, que não foi autuado antes, porque eles se fecharam. A Argentina se fechou, como já foi explicado, né? A situação é muito difícil nesse momento. A situação é muito difícil mesmo. Vocês continuem por aí, fica aí na paquera ali. O Tite estava irritado, o Tite está ali com a expressão... A conversa está amistosa, viu, Galvão? Entre Tá absolutamente Neymar, amistosa. Messi, Marquinhos, Juninho, Olha, nesse momento, Scaloni e o Tite. Nesse momento a gente vê pelo vídeo aqui que o Juninho Paulista, o responsável, o supervisor da seleção brasileira, o diretor de futebol da seleção brasileira, estava ali conversando com o Scaloni. Ali a gente pode ver que ali está o Marquinho, que não está podendo jogar com cartão amarelo, mas que é um jogador importante na seleção. O Scaloni ali... Você vai jogar ou não? Não lo decido eu. Não lo decido eu. Aí a pergunta: professor, o senhor vai jogar? Não decido eu. Não sou eu que decido. E ele não tem esse poder de decisão, realmente. Ele não tem esse poder de decisão. Como realmente também ninguém tinha para poder liberar os jogadores, como foi dito. Né? Lógico. Gente, é evidente, os jogadores brasileiros não podiam ser convocados, não podiam vir para cá pela quarentena de vinda e quarentena de volta, como porque eles teriam que vir para cumprir a quarentena aqui, para cumprir o treinamento, os jogos e depois a quarentena de volta. Ficariam um mês fora dos seus times. A Espanha tentou isso também. É inacreditável, essa é a palavra. E a informação que chega é que o brasileiro pode vir sem quarentena. A quarentena do brasileiro na volta, porque aí é uma exigência da Inglaterra. Também não consigo entender. O brasileiro é um ser humano tal qual o argentino. Então, Galvão, os jogadores que viessem da Inglaterra, a CBF tinha preparado um esquema. Eles precisariam ser testados de maneira diferente dos outros jogadores. Eles conseguiriam, junto às autoridades brasileiras, uma excepcionalidade, foi o termo que eu ouvi, para que pudessem jogar, mesmo vindo do Reino Unido, nesse período inferior a 14 dias. E o mesmo se aplicaria aos jogadores da Argentina, porque, segundo eu soube, a CBF comunicou à AFA e à Conmebol as regras sanitárias do país nesse momento. Então, a AFA e a Conmebol estavam sabendo exatamente como proceder. Eu confesso que nesse momento gostaria de saber
se essas providências tomadas pela confederação, pela seleção brasileira, de uma testagem diferente, se também não infringiam as determinações da Anvisa e as determinações de segurança do povo brasileiro. Eu fiz essa pergunta, viu, Galvão, aos dirigentes da CBF, e eles disseram, por ser um caráter excepcional, as autoridades sanitárias, elas permitem essa excepcionalidade desde que eles cumpram quarentena no mesmo hotel, façam testes mais próximos do que os outros jogadores. Cumpram quarentena. Não é simplesmente o brasileiro pode chegar. Não, tem que cumprir, ficar no hotel. Eles não poderiam sair, por exemplo, e ir para outros lugares, não. E os argentinos chegaram... Saíram do hotel, foram treinar na Fazendinha, por exemplo, ontem estiveram aqui. Chegaram há quanto tempo? Chegaram ontem? Chegaram na madrugada de quinta para sexta. Na madrugada de quinta para sexta. Os brasileiros já estão aqui mais tempo, teriam tempo para cumprir uma quarentena, porque para brasileiro, não é a CBF que tem que entender que seja uma situação especial. E olha, Galvão, posso dar um testemunho? A gente, quando chegou ao Chile, a gente chegou junto com a delegação brasileira. E foi um procedimento organizado pelo governo chileno. Nós descemos do avião, fomos todos testados ainda no aeroporto, um exame de PCR, e só assim fomos liberados para ir para o hotel e cumprir uma quarentena dentro do hotel. A gente não podia sair do hotel, a gente só pôde sair do hotel para o estádio, do estádio para o hotel e do hotel para o aeroporto, para voltar, e pelo mesmo caminho que a gente fez a chegada, entendeu? Então a gente nem sequer embarcou pelo terminal normal do aeroporto de Santiago. A gente entrou num terminal à parte, de voos particulares. Então, lá foi cumprida a determinação do governo chileno, não da Conmebol, da Federação Chilena. O governo chileno estipulou esse protocolo. E a CBF, a Seleção Brasileira e nós que fomos lá trabalhar, cumprimos normalmente. O que não aconteceu com a Argentina agora aqui. Nós e todos os jogadores, né, Eric? Exato. Todos os jogadores passaram por esse mesmo procedimento que o Eric falou, Galvão. Nós e os jogadores. Aí, Guilherme, aqui está o grande ponto da questão. As leis e determinações sanitárias de cada país têm que ser respeitadas. Não são as autoridades esportivas que têm que entender que seja assim ou que não seja assim, que seja assim ou seja assado. São as determinações sanitárias de cada país têm que ser respeitadas. Está claro, escrito que pessoas que venham do Reino Unido, da África do Sul ou da Índia têm que ter o período de quarentena aqui no Brasil. Como o brasileiro, para viajar para os Estados Unidos, ele tem que passar 15 dias no México, por exemplo, para depois fazer o exame do PCR, dar negativo, para poder ir para os Estados Unidos. Assim as coisas funcionam. Nós já temos 25 minutos de jogo paralisado e eu já começo a acreditar que não teremos jogo. Ô Salve, a arbitragem teria alguma coisa a ver com isso? Eu perguntei ao Tite agora aqui, não vai ter jogo, Tite? Ele falou, não sei mesmo. Porque normalmente, Salve, tem um período para que o árbitro determine o jogo como acabou, vai jogar outro dia. Nesse caso, nós estamos tratando de coisas diferentes. Não é chuva, não é campo alagado, não é uma arquibancada que caiu, não é nada disso. Aí é diferente, né, Salve? Completamente diferente, Galvão. E aí vai a questão desportiva ou a questão de saúde, né? Que é uma lei federal que fala da quarentena, né? Aparentemente, Galvão, com tudo que nós vimos aí, se a Argentina tira os jogadores e volta para o jogo continua. Parece que a Argentina, em hipótese alguma, vai querer fazer isso e a Anvisa não vai permitir. Mas eu pergunto uma outra pergunta. Como eles não fizeram a quarentena? Como eles se negaram a fazer a quarentena? Galvão? Como eles vieram para o estádio? Como eles trancaram o vestiário? Os jogadores entraram. Se eles não voltarem, o fato deles terem... E o árbitro está lá no vestiário, conforme a decisão, ele vai colocar no relatório e encaminhar para a FIFA. Galvão? Diga. A CT já está preparada do lado de fora, aqui do lado de fora dos vestiários, para fazer todo o procedimento de escolta do ônibus da seleção argentina. Então, ao que parece, eles não vão voltar para o campo. Traduz direitinho o que você já falou. está lá a Companhia de Trânsito de São Paulo. A Companhia de Trânsito de São Paulo. Quando você Exatamente. Disse CT, vamos esclarecer para o país inteiro. O vestiário da Argentina está trancado, tá, Galvão? O vestiário da Argentina está trancado. É típico deles. O delegado do jogo está lá tentando argumentar com a arbitragem também. Por enquanto, o vestiário da Argentina trancado. Eu estou bem aqui, assim, qualquer movimentação eu chamo vocês. Nós estamos a ver que aqui tem a imagem, o Daniel Alves conversando ali com o Messi, de forma alegre, os jogadores estão aí e tal.
na boa, tá legal, bacana, tá divertido. E a verdade é que já vamos para 30 minutos de partida interrompida. A seleção da Argentina, a informação é a seguinte: a seleção da Argentina está trancada em seu vestiário. O serviço de trânsito de São Paulo já tem ali os carros que acompanham, os batedores que acompanham, prontos para retirar a seleção da Argentina do estádio. O Tite está ali com o seu terço, com sua religiosidade, os jogadores brasileiros permaneceram em campo. É bom que se deixe muito claro que não existiu, né, Júnior, em momento nenhum desentendimento por parte dos jogadores. Nenhum desentendimento por parte dos jogadores. Até porque eles não têm nada com isso. Não, eu acho que eles queriam jogar, né, Galvão? Quer dizer, o problema foi exatamente na chegada, quando foram avisados do problema que estavam infringindo. Você vê que o Messi não está nem dentro do vestiário, está ali batendo papo com o Daniel. E sem a camisa, já está sem a camisa da Argentina. Eu acho que a única possibilidade vai ser o adiamento do jogo, de repente, para amanhã, não sei, sem os 4 jogadores. Porque hoje eu acho que vai ser muito difícil você... Esses caras já assinaram a súmula, Galvão. Aí tem que ver também aí, teríamos que voltar a saber do presidente da Anvisa, tem que ver quando o jogo poderia ser realizado, porque qual seria a quarentena para os outros jogadores que tiveram convívio com esses jogadores que estavam proibidos de entrar em campo. Caio Ribeiro, se você estiver nos acompanhando, Caioba, uma situação triste, né? Um grande jogo que a gente queria ver, mas em respeito, acima de tudo, em respeito às centenas de milhares de mortes que tivemos no Brasil, às centenas de milhares de famílias, de parentes que sofrem até hoje com seus entes queridos perdidos, em respeito a todos esses, em respeito ao drama da situação, a regra tem que ser cumprida. Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara, e a regra, nesse caso, tem uma lei, e essa lei tem que ser cumprida, por isso a Anvisa e a Polícia Federal estão tomando essa posição. Queríamos ver um grande jogo, né, Caio? Gostaríamos sim, Galvão. Agora, para mim, é muito claro. O esporte, o futebol, não é um mundo à parte, com leis próprias que podem passar por cima do Estado ou as leis de um país. O que a Argentina fez foi dar uma de João sem braço, desembarcar aqui e tentar peitar todo mundo para fazer uma partida de futebol como se nada tivesse acontecido. Eles têm que ser autuados, esses 4 jogadores não deveriam nem ter entrado em campo. E aí é que eu lamento, Galvão. A gente está correndo essas notícias, a gente está muito a par dessa situação desde hoje de manhã. Uma delegação, ela chega no estádio 1 hora antes do jogo para se trocar, para fazer o aquecimento e começar a partida. Será que a gente não poderia ter evitado esse constrangimento todo? Será que a Anvisa, que tem todo o direito de interromper e não permitir a realização do jogo, não poderia ter também chegado um pouquinho antes e comunicado? Que eles tinham que permanecer em quarentena. Então, por que o jogo se iniciou com eles? Porque eu posso entender o fato de que a Argentina chegou no ônibus dela, só com as pessoas da Argentina, foi pro vestiário e trancou o vestiário. Galvão. Não é? Só que aí que eles entraram em campo para jogar, aí fica tudo muito sem explicação, né? Vamos repetir os 4 jogadores? Vamos lá, Guilherme, você que está acompanhando. Emiliano Martins. Vai lá. Desculpa, Galvão. Pode ir? Então vai lá. Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa. Exatamente. Emiliano Buendia, que é também do Aston Villa. Ele não estava nem no banco de reservas, estava na arquibancada. Certo. Lo Celso e Christian Romero, que são jogadores do Tottenham. Do Tottenham. Então são 3 jogadores que estavam em campo para jogar e um que estava na arquibancada. Não modifica em absolutamente nada. Os jogadores estão levando a maior ali. O Messi está dando risada, está batendo papo. O Otamendi apareceu por ali. O Daniel Alves está ali conversando com eles. São todos velhos companheiros, velhos parceiros de tantos anos de Europa, né? Se a gente pega, por exemplo, o time da Argentina, não acha ninguém que jogue na Argentina, porque o Martínez joga no Aston Villa, o Montiel joga no Sevilha, o Romero joga no Tottenham, o Otamendi joga no Benfica, o Acunha joga no Sevilha, o Paredes joga no PSG,
O Depou joga no Real Madrid, Di Maria joga no PSG, o Messi no PSG, o Lo Celso no Tottenham e o Lautaro na Inter de Milão. Então, eles são velhos parceiros. Agora chega a informação de que o carro da Polícia Federal acabou de chegar. Olha, aí está ele. Aí está chegando, deve ser mais um, né? Acredito que algum já estivesse por Galvão. aí. Diga. O Juninho, ele veio lá de dentro dos vestiários e está fazendo uma reunião aqui com os jogadores da Será seleção que alguém brasileira. não fala com a gente para dizer a Então, o posição Juninho do prometeu Brasil? que vai vir falar. O Juninho prometeu que vai vir falar. E aí o Tite ouviu o que o Juninho tinha para falar e, irritadíssimo, falou assim, ó, eu quero todo mundo lá dentro, porque senão eles vão alegar que a gente também saiu de campo. Eu quero todo mundo lá dentro. Um minutinho. O Tite aliviou um pouquinho, pegou a bola, deu... Isso, tem uma brincadeira. E a torcida tá cantando o nome dele aqui agora. Fez um elástico, a galera gostou. Quando ele jogava no meio campo, ele não se arriscava a dar um elástico desse, não. Vice-campeão brasileiro com Guarani, né? Foi, mas não dava elástico desse. Zagueiro, né, Eric? Não dava elástico desse, não. Mas tá aí, veja que a expressão do Tite já é diferente, mas a posição dele, Júnior e Caio, ela me parece muito correta. Fiquem todos em campo. Até porque não há irregularidade nenhuma no time brasileiro. Eu acho que a preocupação maior é em cima de todo o planejamento que foi feito. Ainda mais que você tem ainda um jogo para fazer, que é contra o Peru, né? Mas eu acho que a irritação maior é exatamente em função do planejamento que foi feito. Você joga tudo por água abaixo. Não, mas eu estava dizendo outra coisa, Júnior. A atitude dele, fiquem em campo para que ninguém diga que nós também abandonamos. Eu acho correto. Claro. Não é isso, Caio? Fique em campo. Nós estamos aqui para jogar. Como foi muito correta a decisão de não trazer. Se existe uma lei que os jogadores da Inglaterra não podiam vir, nós não trouxemos os nossos jogadores. Eles nem desembarcaram aqui no Brasil. O Brasil não tem nada a ver com isso. Eu não estou conseguindo entender porque tudo chegou como a Premier League tendo conseguido a autorização para impedir que seus jogadores viessem ao Brasil. Ao Brasil. E da mesma forma que o Reino Unido está na lista do Brasil, o Brasil está na lista do Reino Unido. Portugal, por exemplo, liberou a chegada de brasileiros a coisa de 3 dias. Galvão. Repito aqui, os Estados Unidos tem que ter uma quarentena de 15 dias antes de chegar lá. Então, as coisas estão determinadas pelos países. Então, os brasileiros não poderiam vir direto para o Brasil. Os argentinos poderiam ir para a Argentina, poderiam jogar na Venezuela, como jogaram na última quinta-feira, e depois vir para o Brasil. Os jogadores argentinos estão voltando para o vestiário. Ou não sei se para o vestiário ou se para ir embora, né? Não, Galvão, nesse momento o corredor que dá acesso ao campo está vazio. Não tem ninguém, os jogadores da Argentina ou estão dentro do vestiário ou estão numa outra área interna aqui da Arena do Corinthians. Eu falei com o Juninho Paulista agora, a gente chama de Juninho Paulista ainda, né? Coordenador de seleções, da seleção principal do Brasil. O que ele falou foi o seguinte, que a AFA está tentando liberar com as autoridades brasileiras a presença dos 4 jogadores para que eles possam participar da partida. É o que está acontecendo agora. Mas que autoridades, hein? Pois a partir do que acontecer... Que autoridade teria autoridade agora para quebrar a lei? Não sei, Galvão, não sei. A gente tem que aguardar. O que está acontecendo é isso. E aí, a partir dessa liberação ou não, a AFA vai decidir o que fazer. Se volta ao campo, se não volta ao campo, se vai embora para casa. Eric, a imagem agora nos mostrou mais carros da Polícia Federal e motocicletas também da polícia chegando ali fora no estádio. Na área externa, Galvão. Olha só, olha aí. Mais motocicletas chegando e vários carros da Polícia Federal. Diga quem chamou. Para a gente ter uma ideia da ação da Polícia Federal. A Polícia Federal já estava aqui no estádio com carros descaracterizados para não chamar a atenção. E agora que chegaram esses carros com o logo da Polícia Federal, então foi essa a estratégia que a Polícia Federal usou para conseguir chegar nos argentinos. O Brasil inteiro sabe que eu sou daqueles que mais gosta de um Brasil e Argentina. Narrar um Brasil e Argentina é um espetáculo. É uma coisa que faz bem para o espírito, faz bem para quem ama o futebol. Mas agora, lendo ali embaixo, vejam só, aquilo ali está perfeito.
Anvisa interrompe o jogo entre Brasil e Argentina por descumprimento de protocolos sanitários. Foi feita para ser cumprida. E ainda mais num drama que o mundo inteiro está vivendo, com milhões de pessoas morrendo, perdendo a vida. Não é uma brincadeira. Está aí aqui defendendo, mas podia voltar, podia dar um jeito. Não, a lei tem que ser cumprida. Ali os jogadores do Brasil, a comissão técnica, todos os jogadores do Brasil permanecem em campo. Nossos repórteres vão buscando as informações. Aí César Sampaio, ex-grande jogador da seleção brasileira. Na última quinta-feira tivemos um Brasil e Chile, eu me lembro de final da Copa do Mundo de 98, que o Brasil ganhou por 4-1 com 2 gols de César Sampaio e 2 gols de Ronaldo Fenômeno. Tempo bom, hein, Júnior? Eu acho que não volta mais com esses caras todos, né? É uma pena, Galvão, porque todos nós também nos preparamos exatamente pela expectativa que tinha e tem pela quantidade de grandes jogadores envolvendo as duas seleções, né? É uma pena, realmente. Então aí, por enquanto nós já tivemos a oportunidade de conversar até longamente com o doutor Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, que deve estar nos ouvindo nesse momento, e diga a ele se tiver mais alguma informação e quiser se manifestar de outra forma, estamos aqui à disposição, o espaço está aberto, assim como para a Polícia Federal, nesse momento, qual é a atitude a ser tomada. Nós estamos chegando a 40 minutos de paralisação e, então, ficamos aqui como um canal aberto para a Anvisa, para a Polícia Federal, para que possamos saber, para as autoridades governamentais também. E agora nós vamos a Brasília com a repórter Cláudia Bontempo. Boa tarde a você, Cláudia. Sei que você tem mais informações, você que trafega tão bem na área política. Boa tarde a você. Boa tarde, Galvão. Boa tarde a todos. Até te peço para me corrigir se eu falar o nome de algum jogador errado, tá? Mas olha, para explicar o que está acontecendo nesse momento, a gente tem o seguinte, que a Anvisa, ela divulgou uma nota explicando a situação desses 4 jogadores argentinos. Segundo a Anvisa, os 4 jogadores deram informações sanitárias falsas ao entrarem no Brasil. Emiliano Martinez, Buendia, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso. Ainda segundo a Anvisa, eles estiveram no Reino Unido antes de chegar ao Brasil para o jogo de hoje. Uma portaria que está em vigor aqui no Brasil, como o Galvão estava falando agora há pouco, determina que viajantes que estiveram no Reino Unido devem fazer uma quarentena de 14 dias depois de entrarem no Brasil. Isso vale para estrangeiros ou para brasileiros, e não importa o resultado do PCR. O PCR é um documento que serve para você pegar um voo, mas chegando ao Brasil, tendo passado no Reino Unido, você é obrigado a fazer uma quarentena de 14 dias, o que não aconteceu no caso desses jogadores, e eles estavam em campo. Bom, a gente ouviu agora há pouco o diretor-presidente da Anvisa, ele falou e explicou a situação, ele disse que esses jogadores cometeram 2 infrações sanitárias. Deram informações falsas e não fizeram a quarentena. O que a Anvisa pede agora? Que o estado de São Paulo isolem os 4 jogadores e que eles não podem, portanto, permanecer no Brasil, Galvão. É o que o diretor-presidente falava em deportação, que eles teriam que ser isolados e, a partir daí, serem deportados. Muito obrigado, Cláudio Bontempo. Se você tiver novas notícias e sei que as terá, por favor, estamos aqui às ordens para que você tenha o tempo necessário para trazer essas informações. Muito obrigado a você. Aí você está vendo o Neymar sorrindo, Alexandre por ali, Gabigol sentado, e os jogadores estão todos por lá, e o Brasil permanece em campo para não caracterizar de que o Brasil abandonou o jogo. E tenho a impressão
Agora quem está conversando ali com o Juninho é um dos vice-presidentes da CBF. Um dos vice-presidentes mais antigos da CBF. Fernando Sarney. Está ali conversando com ele. Olha só o policiamento lá fora. Olha só, o ônibus de choque, a Polícia Federal. Como disse o Guilherme, ou o Eric, agora me perdoe um dos dois, não consigo afirmar exatamente, de que a Polícia Federal estava presente com carros normais, sem caracterização, e agora estão aí com os carros normais, também para carros do batalhão de choque, Polícia Federal, Polícia Militar, aí Polícia Militar, com carros do batalhão de choque. A Polícia Federal, os carros entraram naquela parte de garagem ali da Arena do Corinthians. Olha, a sensação que eu tenho é que não terá mais jogo. Então, Galvão, os ônibus da delegação da Argentina já estão até com os motores ligados, a porta agora está aberta e os ônibus já estão com o motor ligado, o que indica uma possível desistência da seleção argentina. Então vamos agora à área esportiva, e aqui eu troco ideias com o Júnior, com o Salve e com o Caio. A Argentina já ficou claro, a Cláudia Bontempo falou agora exatamente a posição oficial. O presidente da Anvisa falou aqui ao vivo para nós, de forma clara, tranquila e aberta. A Argentina, ela infringiu duas leis. Primeiro, ela falsificou a informação de seus jogadores. Depois, não promoveu a quarentena necessária, que seria uma quarentena para a extradição deles. Veio para o campo, foi impedida de jogar com esses jogadores. Está se retirando do estádio. A Argentina, me parece, esportivamente, tem que perder os pontos. Essa é a minha pergunta. Não é o WO é não aparecer para jogar. Tá certo, Salve? Perfeito, Galvão. A Argentina compareceu para jogar, mas está de forma irregular. Aí é o Comitê de Disciplina da FIFA que decide. E ela então está se retirando. Não vejo outra forma que não seja o Brasil ganhar os 3 pontos e a Argentina perder os 3 pontos. Alguém agora está ali falando com os jogadores da seleção brasileira. Depois queria saber o que o Júnior acha disso, o que o Caio acha disso também. A informação que chegou aqui, viu, Galvão, no Banco Brasileiro, é de que a Argentina não vai voltar para o jogo e a seleção brasileira vai fazer um treinamento aqui no campo para aproveitar a oportunidade. Essa é a informação que chegou agora aqui, tá? Isso está claro, a Argentina está se retirando. Nesse momento, Júnior, depois Caio, falsificou a informação dos jogadores. Não cumpriu, descoberto isso, não cumpriu a quarentena, para que fosse feita a quarentena e a deportação. Trancou o vestiário, levou os jogadores para campo. A Argentina tem que perder os pontos. Totalmente errado, Galvão. Eles já tinham dado uma declaração que se os 4 jogadores não fossem liberados, né, eles não iam entrar em campo. Eu acho que todo o comportamento, né, desde a saída do hotel, né, de não ter a possibilidade nem menos do pessoal da Anvisa checar alguma coisa ou falar com eles já tinham avisado isso. O vestiário trancado, todas essas situações. Volto a dizer, eu acho que eles tentaram peitar, né, exatamente para saber se a coisa colava. Caio, diga lá, Caio. Um minuto, Caio, temos uma informação. Um minuto, Caio, temos uma informação. Não, uma informação importante para o debate, Galvão. De acordo com o regulamento das eliminatórias, se o jogo é interrompido por um motivo de força maior, que é o caso de hoje, ele deve ser reiniciado do minuto que parou, preferencialmente no dia seguinte, e a decisão do que fazer com o jogo e com os pontos não é da Conmebol, é da FIFA. Isso está no regulamento das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então quem vai decidir o que vai acontecer é a FIFA. Galvão, deixa eu só complementar, né? Ótima informação do Gui. Só que a Argentina, na súmula, colocou 3 jogadores que não podem continuar no jogo amanhã. E participaram de quase 5 minutos do jogo. Então, continuar esse jogo amanhã também é um problema. A Conmebol tem que tomar uma decisão, comunicar o que vai acontecer com este jogo, e o árbitro faz o relatório, encaminha para o Comitê Disciplinar da FIFA, e aí a decisão é do Comitê Disciplinar da FIFA. Estou com vocês, Galvão, com você e com o Júnior. A Argentina descumpriu várias normas brasileiras. Salve, me permita uma coisa. O texto lido
é normal no futebol. Quando uma partida ela é interrompida por força maior. Força maior é chuva em excesso. Força maior é um acidente, é uma queda de arquibancada. Essa força de hoje foi provocada, né? Hoje não é falta de luz. Isso é força maior. Hoje não existiu força maior. Hoje foi uma questão provocada por uma atitude absolutamente errada e desonesta. Não tem nada a ver com o argentino e com a Argentina, com as pessoas que respondem pela seleção da Argentina. Que isso fique muito claro. Caio, diga agora. Não, é exatamente isso, Galvão. Se a gente for analisar da parte esportiva, quando você toma 3 cartões amarelos, quando você está expulso e você aparece na súmula ou pisa em campo, o